E como nós podemos reconhecer, já que a gente está falando sobre seita e doutrinas, um falso profeta? Em Deuteronômio 18, tem algumas dicas. E também em Deuteronômio, 18 e também um pouquinho antes do 18, acho que 12 ou 13, acho que Deuteronômio 13, também fala. O Deuteronômio 18 vai dizer o seguinte, que o profeta falso é aquele que fala uma coisa e a coisa não acontece. Ele fala em nome de Deus, quando Deus não falou, e aquilo não funciona. Jeremias também fala, né? Jeremias também. Mas começa lá em Deuteronômio. Então, um profeta profetizou, um cara fala que é profeta, profetizou alguma coisa, não funcionou, é um falso profeta. No capítulo 13, ele vai mais além, ele vai dizer o seguinte: se um profeta, se alguém profetizar alguma coisa e acontecer, mesmo assim é possível que ele seja um falso profeta. Como assim? Eu vou ler o texto. Ele diz assim, deixa eu achar aqui que vai ficar mais fácil, porque eu não gosto de citar o texto truncado, né? Vamos lá. Deuteronômio, eu acho que é o capítulo 13. Vamos lá. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti, anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio que ele houver falado, mas depois disser, vamos após outros deuses que não conhecestes, sirvamos. Quer dizer, o cara profetizou e aconteceu, mas na sequência ele falou, vamos após outros deuses. Não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Então, tem o profeta, o falso profeta, aquele que fala e a coisa não funciona, que isso é muito comum. Mas aquele que fala funciona, mas ele é um herege. Se ele fala, acontece, e ele é um herege, ainda assim ele é um falso profeta. No Didaquê, tudo bem, aí vamos sair da Bíblia agora um pouco, mas o Didaquê é um documento da igreja do século II e tal. No Didaquê, o Didaquê diz assim, que se alguém pregar o evangelho e depois de pregar o evangelho pedir dinheiro para si, também é um falso profeta. Então hoje... algumas formas aí de identificar os falsos profetas. Se colocar no caminhão não cabe muito, hoje em dia vai... É isso aí. Vai encher. Ô César, você faz parte lá do debate da rádio lá. Qual foi, cara, assim, um momento que você teve com alguns dos debatedores lá, que você falou assim, nossa, hoje a coisa foi boa aqui, eu sei que você um dia fez um debate, você mesmo com a Alana Holder, né? Que é de uma igreja inclusiva, tudo mais. Foi a Alana Holder o debate mais assim que você falou, cara, foi um debate top, ou teve outros também? O da Alana Holder foi icônico porque ela defende umas coisas que ela mesma atacava. E foi relativamente fácil, na verdade. Refutar as ideias? É muito fácil, porque ela defende umas ideias que antibíblicas. Então vamos pro texto. Não resiste ao texto. Não resiste ao texto. Mas, por exemplo, o debate que eu fiz com o Carlos Moisés, do Voz da Verdade, aí foi um debate um pouco diferente. Porque o Voz da Verdade defende uma heresia que muita gente confunde com o unicismo. É um tipo de unicismo, mas chama-se modalismo, ou sabelianismo modal. Porque o Sabélio, o cara do século II, ele disse assim, não existem três pessoas. Existe uma única pessoa com três operações. Então é difícil. Por exemplo, você vai conversar com o TJ. TJ é unicista. Tudo bem. É diferente. Mas quando você vai conversar com um modalista, então é complexo. Ele defende um Deus como se fosse um único personagem com máscaras diferentes, com roupas diferentes, com manifestações diferentes. Então é um pouco diferente para você fazer essa apologética. Entendi. Entende? Então é uma apologética um pouco mais profunda, você tem que, enfim, então é uma ideia meio do arianismo que negava assim, falava que era separado, o Espírito Santo é uma pessoa, tal. É um tipo de arianismo, mas o sabelianismo modal, ele atribui os papéis, diferente do arianismo, mas com um único personagem. Então, por exemplo, é um rolo, é uma salada mista. É daí que nasce o patripacionismo, uma doutrina que diz que quem morreu na cruz foi o pai e tal. Então,
aí é um debate um pouco mais rebuscado, que você tem que saber um pouco de teologia da história da igreja, os heresiarcas da igreja, Nestório, você falou o Ário, Apolinário, não sei o que, esses caras para você, o próprio Sabélio, tal, quem foi, como é que começa e tudo mais, a história dos primeiros patriarcados da igreja, A escola de Alexandria também. Escola de Alexandria, que é um berço também para algumas dessas heresias importantes, e todas elas relativas a Cristo. Então, respondendo, né, teve debate assim que você fala, então aí já é um debate diferente. Um outro debate, por exemplo, também com um padre. Eu debati com um padre falando sobre a virgindade perpétua de Maria. Então, são coisas assim mais... um buraco mais embaixo. Delicado, né? Porque, mais delicado. Do que mais. Com a Lana. Embora com a Lana, aí sim teve uma viralização gigante, mas teve sim debates mais difíceis. Imagina, eu assisti o debate com a Lana Holder e também assisti do Carlos Moisés. Eu acho que o Carlos Moisés, ele se embananou muitas vezes, ele pegava as coisas, não sabia onde estava, aí eu falei, quando começa assim...